Há algum tempo eu tenho postado lá no Instagram como que fica a minha casa durante a noite e muitas pessoas mandam perguntas no sentido de Eslin, por que o seu apartamento parece uma caverna durante a noite? Bom, existe uma explicação neurocientífica do porquê no meu apartamento durante a noite eu deixo ele muito escuro e as poucas luzes que estão ligadas são luzes amarelas. A explicação para isso advém do fato de que no período noturno nós precisamos privar o nosso cérebro de estímulos sensoriais luminosos, ou seja, de luz, principalmente de luz branca. Primeiro ponto, a gente não pode submeter o nosso cérebro a receber muita luz em grandes intensidades. Afinal de contas, a luz artificial foi criada por nós. Até pouco tempo na nossa história evolutiva não existia luz artificial, existia só a luz natural. E à noite a gente sabe que não tem luz, né? A luz natural termina na entrada da noite e a luz que a gente tem hoje à noite são luzes artificiais. Então, do ponto de vista evolutivo, faz sentido nos privarmos de luz em excesso durante a noite, porque por muito tempo foi assim, tá? E aí você deve me perguntar, pô, Wesley, mas e por que você prioriza luzes amarelas, lâmpadas amarelas? Porque por muito tempo, durante a nossa história evolutiva, os nossos antepassados usavam fogo. Então o nosso cérebro, ele se adaptou, os neurônios sensoriais que recebem luz, eles se adaptaram a lidar melhor, ou seja, a luz amarela, que lembra mais ou menos uma fogueira, uma vela, ela prejudica menos os nossos sistemas indutores de sono. Então à noite eu preciso deixar a minha casa com pouca luz, e a pouca luz que eu deixo são luzes amarelas. Por isso que muita gente pergunta lá no meu Instagram, minha casa parece uma caverna durante a noite. A resposta é essa, a resposta é porque isso melhora muito o meu sono, tá? Isso faz parte da higiene do sono. A higiene do sono, que é o que muitas pessoas precisam fazer de forma urgente para melhorar o sono. Que pessoas são essas? Pessoas que têm dificuldade de induzir o sono, ou seja, deita na cama e fica rolando. Pessoas que até conseguem dormir, mas acordam no meio da noite e não voltam ao dormir, ou acordam demais no meio da noite e têm dificuldade de voltar a dormir. E pessoas que até dormem tempo suficiente, mas acordam cansadas, tá? Isso significa que o sono, embora tenha tido tempo suficiente, não foi reparador o suficiente. Portanto, essas pessoas também precisam fazer uma higiene do sono. Eslin, como que eu faço uma boa higiene do sono? Pessoal, basicamente existem alguns critérios que você pode seguir e implementar na sua vida para conseguir executar uma boa e satisfatória higiene do sono. O primeiro dos critérios é esse. Durante a noite, você deve tentar se expor o mínimo possível à luz branca, inclusive luzes amarelas, tentar deixar o mínimo possível ligadas na sua casa. Então, eu particularmente deixo sempre uma luminária ou um abajur, ou senão eu deixo uma luz de um outro cômodo ligada de forma que fique na penumbra o cômodo onde eu estou, tá? Telas, sons muito altos, ruídos muito altos, é interessante evitar, principalmente quanto mais próximo for da hora que você habitualmente dorme ou da hora que você quiser começar a dormir. Então esse é o primeiro ponto da higiene do sono. Evitar luzes em excesso à noite, especialmente luz branca. Segundo ponto, cafeína depois das 15 horas não dá. Tá? Não tem como. Eu já peguei na clínica onde eu atendo muitos pacientes que têm problemas de sono e de ansiedade, e quando você vai ver, o paciente não tem nada que justifique esse problema de sono ou de ansiedade, senão o excesso de café. Então tome cuidado, tá? Tome cuidado. Estou aqui com a minha caneca de café, que eu tomei o meu último café às 14 horas. Tome cuidado para não tomar café depois das 15 horas, porque a meia-vida da cafeína é mais ou menos 6 horas. Isso significa que uma caneca dessas tem mais ou menos 80 miligramas de cafeína. 6 horas depois de ingerir, terá mais ou menos 40 miligramas de cafeína no seu sangue. Então a cafeína demora muito para sair do nosso organismo e ainda vai surgir efeito. Se você tomar um café às 6 da tarde, ferrou. Provavelmente vai atrapalhar seu sono. E você às vezes pode estar se perguntando, Wesley, eu tomo café às 6 da tarde e consigo dormir. Tudo bem. Às vezes você criou uma certa resistência à ação da cafeína. Você dessensibilizou. No entanto, talvez o seu sono profundo, que é o grande sono reparador, que é onde você deve ficar um certo percentual do seu sono dentro do sono profundo, talvez o seu sono profundo esteja menor devido a esse último cafezinho no final do dia. Então, se você quer melhorar o seu sono profundo, se você quiser induzir mais sono profundo em você, evite tomar café depois das 15 horas. Esse é o segundo ponto da higiene do sono. Terceiro ponto, no período da manhã,
quando você acorda, e acorde preferencialmente sempre no mesmo horário, porque o seu ciclo circadiano vai começar a ajustar se você acordar sempre no mesmo horário. Quando você acordar de manhã, se exponha o máximo possível à luz natural. Tem alguns aplicativos que você consegue baixar no seu smartphone, eles medem a quantidade de lux, tá? L-U-X, lux, que é a medida que a gente utiliza para mensurar a intensidade de luz que está chegando no aparelho, no caso, né, que é a câmera do aparelho que está detectando isso. Então você baixa esse aplicativo e tenta se expor a uma quantidade de pelo menos aí 3.000, 4.000 lux pela manhã. Não precisa pegar sol no olho, no entanto, se você puder acordar e abrir as cortinas e as janelas da sua casa e ficar um pouco com aquela luminosidade, aquela claridade da luz natural pegando no seu rosto, será muito bem-vindo. Por quê? Porque essa luz vai entrar pelo seu olho e vai até o seu hipotálamo. E lá no hipotálamo tem um núcleo chamado núcleo supraquiasmático. Esse núcleo supraquiasmático é onde estão os genes relógios, os genes clock. E esses genes clock é que vão regular o seu ritmo circadiano. Então, se você não se expor à luz logo que você acordar, você meio que não está avisando o seu cérebro que o dia começou. Pare para perceber. Os seus olhos são uma extensão do seu cérebro para fora da sua caixa craniana. O seu núcleo supraquiasmático está lá no hipotálamo, mais ou menos um pouco abaixo da orelha, no meio do pescoço, digamos assim, no meio do cérebro ali, tá? Aqui na altura da orelha, mas mais no meio do cérebro. Portanto, seu núcleo supraquiasmático não sabe se é dia ou é noite, mas ele tem comunicação com o olho e o olho consegue avisar o núcleo supraquiasmático se é dia ou é noite. Então, se você não se expor à luz, você não vai avisar o seu cérebro se é dia ou noite, tá? O olho existe, essa janela do nosso cérebro que a gente chama de olho existe para ele saber, para o cérebro saber se é dia ou se é noite. Então, acordou de manhã, se expõe à luz natural, que você está avisando o seu relógio mestre que o dia começou. Se você não se expor à luz natural, se você acordar de manhã e não se expor à luz natural, por exemplo, ficar com a janela fechada ou coisa do tipo, é meio que você não avisou o seu relógio que o dia começou. Aí você acorda às 7 da manhã e se expõe à luz natural às 10, o seu cérebro vai achar que você acordou às 10. E, portanto, obviamente vai demorar mais para te dar sono lá à noite. É aquelas pessoas que acordam cedo e falam, mas eu acordo cedo e não durmo à noite. Sim, você acorda cedo e não dorme à noite porque você não se expõe à luz natural logo que acordou. Se expõe à luz natural pelo menos uns 20, 30 minutinhos, tá? Toma café na varanda, sai passear com o cachorro, sai fazer aeróbico em jejum, alguma coisa assim, que é suficiente para você se expor à luz natural, tá? À noite, pessoal, quarto item. À noite, atividades, esse é o maior erro das pessoas e a maior dificuldade que as pessoas têm quando vão fazer uma higiene do sono. Atividades intelectuais precisam cessar pelo menos até 3 horas antes de você dormir ou de você pretender dormir. Por quê? Atividades intelectuais que eu digo no sentido de atividades intelectualmente custosas. Tá? Se você for ler um romance, ler um livro um pouco mais tranquilo, alguma coisa assim, não tem problema nenhum. Atividades intelectualmente custosas que você precisa ficar concentrado e atento naquela atividade não podem ser executadas. Por quê? Porque vai aumentar o nível da sua noradrenalina. Noradrenalina é um neuromodulador, um neurotransmissor envolvido com um aumento de alerta. E a noradrenalina é inversamente proporcional à nossa indução de sono. Então, se você tá com a noradrenalina alta no seu cérebro, a última coisa que ele vai fazer é dar sono em você. Afinal de contas, se você tá alerta em alguma coisa, você não pode dormir. Imagina os nossos antepassados, caçadores-coletores, fugindo de um leão, uma cobra, com a noradrenalina super alta e do nada o cérebro dorme. Não pode, então não é assim que funciona. Se você ficar trabalhando, estudando, até muito próximo de dormir, a sua noradrenalina vai ficar alta e o seu sono não vai chegar. Além disso, você vai acabar às vezes até conseguindo dormir, mas pode ter muito pesadelo, ou você pode demorar aquela informação fica reverberando nas circuitarias neuronais e você fica pensando naquilo rolando na cama, etc. Então, evite isso, tá? Se você quer manter um ciclo de sono regular, acorde o mesmo horário final de semana. Bom, se você acorda normalmente do dia de semana 5h50 ou 6 horas como eu, não acorda 10 horas final de semana. O seu cérebro vai entender isso como se fosse um jet lag, como se você tivesse viajado para um outro lugar. Então tenta acordar no mesmo horário final de semana, que isso pode ajudar. Álcool, qualquer medicamento que você tome para dormir melhor, ele não vai conseguir mimetizar um estado de sono parecido com o sono natural. Sono natural,
a gente ainda não tem nenhuma substância que consegue mimetizar um estado de sono como o sono natural. Então, na medida do possível, obviamente, não é aconselhado que você ingira esse tipo de substância, porque o seu sono não vai ser reparador e no outro dia você vai acordar todo arrebentado. E obviamente, por fim, né, tenta não comer muito durante a noite, ou você digere um boi que você ingeriu durante a noite, ou dorme. Então evite comidas muito gordurosas, comida em excesso, né, grandes volumes de alimento, porque isso vai acabar dilatando muito seu estômago e vai ficar difícil mesmo você conseguir manter um sono adequado.